ele só tem semente. A parte de legislação que estabelece, então por lei é necessário, obrigatória, a porcentagem de germinação daquele lote. Então ela deve estar representada na embalagem. Toda a unidade produtora de sementes, ela faz o teste padrão de germinação. Esse teste, ele está em acordo com o que se recomenda da regra de análise de sementes estabelecida pelo Ministério, onde é um teste realizado no modo em que a semente expressa o seu melhor potencial. É o momento em que nós estaremos inibindo ou anulando qualquer outro fator que possa interferir para que a semente expresse o seu melhor potencial. E vale ressaltar que quando o produtor faz o teste de germinação de semente em campo, tem muitas variáveis que podem influenciar no resultado do teste de germinação. Então é super recomendável e até mais preciso, muito mais preciso, levar a sua semente a um laboratório e fazer o teste, até para você ter um parecer técnico. Caso aconteça algum problema em algum lote, você conseguir apresentar uma prova de que aquela semente não tinha toda aquela germinação que prometia na sua embalagem. Então, o que eles falaram aqui? Ó? Que existem níveis de garantia, né, que garantem a questão da germinação das sementes que você compra, né? Então, a empresa, quando te fornece a semente, ela tem que atender aqueles níveis. Então, as empresas fazem testes que é para testar o potencial daquela semente. Quer dizer o quê? Eles dão todas as condições favoráveis para a germinação da semente. As melhores condições possíveis para ver se aquela semente tem qual é a taxa de germinação daquela semente. Se a taxa for alta, acima dos níveis permitidos, esse material pode ser comercializado. Se quando você dá todas essas condições boas e a semente não germina, né, ou a taxa de germinação é abaixo do recomendado, esse material não pode ser comercializado. E o que o rapaz falou aqui? Então, muitas vezes o produtor compra a semente, faz o teste de germinação no campo e não tem os resultados que ele esperava. Por quê? Porque no campo as condições não são as mais adequadas, tá? Não são controladas. Você nunca vai ter a condição ideal no campo, embora você faça o plantio no campo. Mas para tu avaliar a semente, para saber se ela tem realmente uma alta taxa de germinação e um alto vigor, né? Avaliar o vigor, você tem que levar para condições de laboratório, porque aí você controla todas as condições que a semente precisa para germinar e crescer saudável, formando uma planta saudável. Você avalia a germinação e o vigor. E vamos falar aqui sobre quais são esses fatores que influenciam na germinação, né? Então são 4. O principal, né? São 4 os principais, mas o primeiro é a água. A semente, pessoal, só germina na presença de água. Ela tem que estar em contato com água. Tem que estar dentro de um local submerso? Não. Muitas vezes no local submerso ela morre, mas ela tem que estar numa condição que tenha água disponível para quê? Para que a água passe pelo tegumento da semente, entre dentro da semente e inicie o processo metabólico da germinação. A semente absorve água, tá? Então tem que ter água. Tem que ter também oxigênio, por isso que ela não pode estar num local submerso. Tem que ter oxigênio presente, porque quando começam as reações metabólicas, o oxigênio é demandado. Começa um processo chamado respiração celular. A sementinha, o embrião está lá crescendo. Como é que ele cresce? Divisão celular. Uma célula divide, vira 2, essas 2 viram 4, 4 viram 16, e assim o embrião vai crescendo, tá? E para todas essas células funcionarem, elas precisam produzir uma coisa chamada ATP, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a moeda básica da vida no planeta, tá? Chama ATP, adenosina trifosfato. E esse ATP é a energia que todo ser vivo usa para seu metabolismo funcionar, tá? E esse ATP é produzido na respiração celular, e a respiração celular precisa de oxigênio. Então, essa semente precisa ter água, mas também tem que ter oxigênio disponível, tá? Então, tem que ter água, oxigênio em condições adequadas e tem que ter temperatura, porque o metabolismo, tá?
de todos os seres vivos, né, as reações metabólicas são controladas por temperatura. Por quê? Porque as reações químicas, pessoal, ocorrem dependentes de temperatura. Então, em altas temperaturas existem reações que ocorrem mais rápido, em baixas temperaturas as reações químicas ocorrem mais devagar, tá? Então, a temperatura influencia também na germinação. Por exemplo, existem temperaturas que abaixo daquele nível, daquela temperatura, a germinação não ocorre. Então isso varia de espécie para espécie. Uma semente de uma espécie que consegue germinar em temperaturas um pouco mais baixas é o trigo, porque ele é uma cultura de inverno, né? Uma planta cultivada, o trigo, a aveia, centeia, cevada, é cultivada em regiões de clima mais frio, tem origem em regiões de clima mais frio. Então elas conseguem germinar em temperaturas mais baixas e não toleram temperaturas muito altas. Então, por exemplo, a soja germina em temperaturas mais altas, né? O milho, o arroz, o trigo não. Temperaturas muito elevadas ele não consegue germinar, já outras sementes conseguem. E o trigo consegue germinar em temperaturas mais baixas, abaixo de 14 graus, 15 graus, 13 graus, ele consegue germinar. A maioria das outras sementes não germina nessas temperaturas, tá? Eles têm dificuldade de germinar, tá? Então, a temperatura também afeta, dependendo da espécie vegetal e da variedade que se está cultivando, tá? Então, a temperatura regula o metabolismo. Mais frio, as reações ocorrem mais devagar, mais quente, as reações ocorrem mais rápido. Só que não pode ser nem muito quente, nem muito frio, porque muito frio as reações são tão lentas, né, que não ocorre crescimento. A semente não germina, o metabolismo não funciona, mesmo tendo água e oxigênio, mas o metabolismo foi inativado devido à baixa temperatura. As reações químicas dentro do organismo não ocorrem. E em temperaturas muito altas, elas ocorrem tão rápido que existe um problema metabólico, né? Ela consome energia muito rápido, ela gasta energia muito rápido, e existe um processo chamado de degradação, né, e desnaturação de proteínas que existem em todo ser vivo. Nós somos feitos de proteínas, as plantas é feita de proteínas também. Essas proteínas em altas temperaturas se desnaturam, desmancham, se degradam, tá? Algumas são perdidas, se degradam e não conseguem mais ser reaproveitadas, e outras funcionam, param de funcionar, tem problemas de funcionamento, e o metabolismo é alterado. Você tem um grande gasto de energia e a planta não consegue crescer, tá? O metabolismo é alterado. Então, existe uma temperatura ideal para cada tipo de espécie vegetal, tá? As grandes culturas, na maioria, aí a temperatura está entre 16 e 35 graus, tá? E as culturas de inverno está aí entre 12 e 25 graus de temperatura. O valor geral pode variar um pouco, algumas mais altas, outras mais baixas, tá? Mas é assim, o metabolismo controla dessa forma. Então, a germinação depende da temperatura também. Tá? E um outro fator importante, que a maioria das sementes também precisam de luz. Tá? Muitas vezes, se essas sementes tiverem condições, não tiver luz do dia, né, elas estiverem enterradas em profundidades muito grandes, elas podem não germinar, senão, mesmo dentro do solo, quando ela está dentro do solo, entra um pouco de luz lá. E a luz ativa um processo de germinação na maioria das sementes. Tá? A luz ativa lá os tais fitocromos, que são receptores de comprimento de luz, de um tipo de luz que ativa o metabolismo para a germinação. Então, a luz também é presente. Então, a semente, para germinar, ela tem que ter água em condições ideais, não pode ser muito, não pode ser pouco, tem que ter oxigênio em condições ideais, tá? Tem que ter bastante oxigênio, na verdade. A temperatura tem que estar numa faixa ideal, nem muito baixa, nem muito alta, e tem que ter luz. Com esses 4 fatores, a semente germina. No campo tem esses 4? Tem, mas às vezes eles variam. A temperatura pode variar dependendo do dia. Um dia pode passar dias chovendo, o solo ficar saturado com muita água e pouco oxigênio no solo, a semente vai ter problema de germinação. Ou o contrário, pode
tem muito oxigênio, mas não tem água porque não choveu, eu plantei a semente, ela absorveu um pouquinho de água, começou o processo de germinação, acabou a água, parou, e ela acaba morrendo, a temperatura oscila, né? A luz também oscila, pode ficar nublado ou céu aberto. Então o campo nunca é a condição ideal para avaliar o potencial das sementes. Tá? Então por isso que eu faço em laboratório. Se eu quero avaliar o potencial genético, saber se aquela semente tem qualidade ou não, tem que ser em laboratório. Aí quando você compra, o rapaz estava falando, você compra o material, essa semente, e leva essa semente para o campo, né, e você quer fazer uma análise antes, você tem que fazer em condições de laboratório. Tá? De preferência, laboratório credenciado, porque se no laboratório der que as sementes não têm a qualidade que deveria ter, que estão lá descritas na embalagem da semente, no lote da semente que você comprou, você pode pedir o ressarcimento. Você entra na justiça e fala, ó, você me vendeu o gato por lebre. Você dizia que a taxa de germinação aqui era 95%, e só deu 80%, quer dizer que está baixo, né? Está me dizendo que 95% tinha que germinar nessas condições ótimas e só 80%. E eu fiz os testes nas condições padrões de laboratório. Então a empresa, quando vai dar um laudo, dizer qual é a qualidade da semente que ela está comercializando, ela tem que seguir esses padrões. Tá? O teste é igual em todos os lugares que eu for fazer, com todas as condições controladas. Tá? É recomendado que você tenha o teste de canteiro, onde você tem a situação de solo e a semente está mais próxima da realidade. Aqui é o potencial máximo expresso pela própria semente. Utilizamos esse papel, que é um teste recomendado, faz-se a pesagem desse papel, pesa-se, e a quantidade de água que vai nesse papel é 2,5 vezes. Tudo isso de acordo com o que está nas regras de análise de sementes. Então, o substrato em si vai ser o papel. Então, por isso, esse teste ele vai eliminar aquela condição de solo onde eu possa ter qualquer outro fator que interfira no potencial dessa semente. Utilizamos 2 na base. Olha lá, então o que ela está falando aqui? Ó, o teste de germinação padrão, como é feito? Ela usa o papel de germinação, né, a gente chama de germiteste, tá? Que é mais ou menos como se fosse aquele algodãozinho que vocês faziam com feijão quando eram mais novos, né? Lembra, na escola põe a sementinha de feijão sobre o algodão, molha o algodão, aí tem oxigênio do ar, que a semente está em contato com o ar e está em contato com a água do algodão molhado. E ela germina. É mais ou menos isso, só que aqui a gente controla, né? Existe a gente pesa o papel, coloca 2,5 vezes o peso do papel em água, molha, põe 2 folhas por baixo, coloca as sementes dispostas de forma correta, coloca a tampinha, enrola, põe dentro de um saquinho plástico e vai para uma câmara onde fica com temperatura, né, umidade e luminosidade controlada. Então lá dentro eu tenho água, tenho oxigênio, né, tenho temperatura e tenho luz, tudo controladinho. Então eu controlo todas essas 4 condições que as sementes precisam para germinar. E aí eu tenho a condição ideal para avaliar o potencial de germinação dessas sementes. E uma na cobertura. Feito isso, nós vamos distribuir quantas sementes? São 50 sementes por repetição. Então a gente utiliza aqui um gabarito, né? Que já tem 50, então ele já foi devidamente higienizado. Aqui eu tenho então sementes de soja. E aí você tem vários modelos desse tipo de amostrador, você pode fazer direto. Aí, claro que estamos aqui de uma maneira mais devagar, mas dependendo do laboratório isso é feito bem rápido, porque são muitas amostras, ainda mais determinadas épocas do ano, obviamente. Muito bem, aí faço então as 50 sementes. Eu faço então o fechamento desse papel, depois você vai enrolar. Claro que isso aqui nós vamos colocar só uma amostra, mas tem muito mais. Você vai identificar. Acondicionamos em saquinhos de papel para manutenção da umidade, para que não fique ressecado e não perca água, já desenvolvido o processo de germinação. E aí nós acondicionamos em uma BOD. Essa BOD ela vai ficar por quanto tempo? Isso também, o período é de acordo com a legislação. E ela vai ficar por um período em que a gente vai fazer a primeira leitura. A primeira leitura é um teste de vigor, considerado pela velocidade que eu tenho essa plântula normal. E nós vamos fazer a contagem de plântulas normais, ou seja,
aquelas plântulas que têm condições de gerar uma planta normal. Na última leitura, que são alguns dias depois, também depende muito da espécie, nós fazemos a contagem também das plântulas normais, as anormais e as mortas. Feito isso, por porcentagem, avaliamos o percentual de semente de germinação daquele lote, daquela amostra que nós recebemos lá no laboratório. Então, olha o que ela falou aqui, né? Eles preparam a amostra, colocam as 50 sementes no papel, tudo bonitinho, dispõem da forma correta, enrolam, põem num saquinho, lá eles usam um saco de papel, pode ser plástico, colocam dentro da BOD, que é uma câmara de germinação, tudo controlado, água, luz, temperatura e oxigênio, tudo bonitinho. E aí, poucos dias depois, né, eles fazem a abertura para contar quantas sementes germinaram, né? Aí cada espécie tem uma regra própria, tem um número de dias que você tem que esperar para poder ir lá e fazer a contagem e ver como é que está a semente. Aí lá eles contam sementes germinadas, sementes que não germinaram, sementes doentes, né? Contam, enrolam de novo sementes mortas, enrolam, voltam para a câmara a câmara de germinação e esperam mais alguns dias, tá? E reabrem de novo. Aí eles contam de novo sementes germinadas, sementes mortas, sementes duras são sementes que têm dormência, tá? Sementes que não morreram, não apodreceram, não têm doença, mas não germinaram, tá? Por algum motivo a semente não germinou, a gente chama de semente dura, está com dormência. Aí conta as plântulas, as que são chamadas de plântulas normais, que têm todas as estruturas consideradas normais, as anormais, tá? Isso já é um teste de vigor, tá? As plântulas normais são mais vigorosas, é como se fosse aquele bebê saudável, né? As plântulas normais são mais saudáveis, elas têm chance de formar uma planta adulta mais saudável, mais rápido, mais precoce, mais produtiva e resistente. As plântulas anormais contam como sementes de baixo vigor, porque deram origem a plântulas anormais, tá? A velocidade da germinação também conta como vigor, porque uma semente com alto vigor germina muito rápido. Quer dizer, o embrião está ali pronto para germinar. Atingiu as condições ideais, ele não vai demorar. É rápido. Puf, ele vai e germina, emerge, né, do solo e dá origem a uma planta saudável. A semente de alto vigor gera uma planta com uma saúde maior, né, com um vigor maior, que cresce mais rápido. Então, o processo é mais rápido. Então, quando eu faço a velocidade de emergência, quantas sementes emergem mais rápido, quanto mais rápido emerger e maior o número de... Quanto mais germinam e quanto mais rápido for esse período de germinação, maior o vigor daquela semente. Tá ok? Fiquem acompanhando o canal. O próximo episódio é o episódio número 5, que a gente vai mostrar na prática taxa variável de adubação. Vai ser bem bacana. Eu nunca fiz na fazenda, então a gente vai aprender junto e ver como é que vai funcionar na prática, tudo junto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quando a gente fala em germinação e vigor, é isso aí. Vigor é essa capacidade de gerar, né, a vigor da semente, a capacidade daquela semente de gerar uma plântula saudável que vai, né, aquela semente germina rápido, a plântula é saudável e cresce rápido, forma uma planta adulta, saudável, produtiva e resistente. Então, vigor mede essa capacidade. Como é que é feito esse teste de vigor? Nesse caso aqui, através da velocidade de germinação. Quanto mais rápido a semente germina, maior o vigor da semente. Isso é um indicativo do vigor. Lembrando que o vigor, a empresa não precisa mostrar para o cara que compra semente, não. Tá? Não é exigido do produtor de sementes que ele especifique o vigor lá na embalagem da semente quando você compra. A germinação é obrigatória, mas o vigor não. O vigor a empresa faz para controle interno. Por isso que é importante quando vocês forem levar sementes para o campo, que vocês façam um teste de germinação, de preferência em condições controladas, tá? Porque muitas vezes você leva para o campo e a condição do campo está péssima e a semente não germina. Você fala, não, a empresa que me vendeu é porque me sacaneou porque a semente não presta. Não. Às vezes a condição que você colocou a semente era tão ruim que elas não germinaram, mas às vezes as sementes eram boas. Então os testes têm que ser feitos dentro dessas normas específicas, tá? Existe um livro chamado RAS, Regras para Análise de Sementes, que especifica exatamente como você deve fazer
os testes de germinação e vigor de todas as espécies vegetais cultivadas legalizadas no Brasil, tá? É um livro enorme de quase 700 páginas que tem tudo explicadinho passo a passo. Esse livro está online, tá? Está aí você pode entrar no Ministério da Agricultura, procurar como RAS, Regras para Análise de Sementes, RAS, tá? Que tem a versão free na internet para você baixar ele como digital, se quiser imprimir, o que for, tá? Então, é só fazer o download e lá explica direitinho como é feita a análise de cada espécie de vegetal autorizado cultivo aqui dentro do Brasil. Tá? Então, germinação a gente mede dessa forma aqui, ó, nesses rolinhos, como especificou, controlo água, luz, temperatura, né? E oxigênio, tá tudo bonitinho. Eu dou a melhor condição para avaliar o potencial máximo de germinação das sementes. E o vigor, eu avalio quanto mais rápido ela germina e se a plântula é normal ou não. Existem outros testes de germinação e outros testes de vigor, tá? Existe para teste de vigor, por exemplo, envelhecimento acelerado. Eu faço o quê? Eu coloco, em teoria, pessoal, uma semente vigorosa, ela aguenta mais tempo armazenada do que outra. A semente vigorosa, o embrião fica vivo por muito mais tempo. Ele é mais saudável, ele aguenta condições ruins por mais tempo. Então, eu simulo o envelhecimento dessa semente. Eu tenho lá a semente, quero testar o vigor, eu faço um negócio chamado envelhecimento acelerado. Eu coloco sobre condições de umidade, como se fosse para acelerar, né, para iniciar o processo de germinação. Só que eu elevo a temperatura. Eu boto em temperaturas altas. Isso acontece no campo muitas vezes. Então eu faço o quê? Eu faço com que o metabolismo acelere muito. Por quê? A semente que tem baixo vigor não vai resistir a essa condição e o embrião vai morrer. Já a semente que tem alto vigor, o embrião é capaz de resistir a essa condição, tá? Ela germina e dá origem a uma planta normal, uma plântulazinha normal. Tá? Isso, essa semente que passa por esse teste, né? Um lote de sementes que tem, eu determino nesse teste de envelhecimento acelerado e ele se mostra com alto vigor, né? Com mais alto vigor, ou seja, com muitas sementes com alto vigor, essa semente provavelmente, se eu colocasse no campo, tivesse água disponível, oxigênio, mas a temperatura fosse muito elevada, né? As sementes, se eu usar sementes de qualidade ruim, com baixo vigor, morreriam. Né? O embrião muitas vezes nem germinaria, ou se germinasse, morreria logo. As sementes de alto vigor conseguem germinar nessa condição e dar origem a plantas normais. Tá? Então, aí a importância de se ter as sementes com alto vigor. Lembrando, mais uma vez, vigor confere essa característica de saúde ao embrião, né? A plântula é a planta que vai produzir lá no final. Quanto maior o vigor, maior a chance de ter uma planta saudável, resistente e produtiva. Tá? Então nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula, tá ok? Dúvidas? Estou no WhatsApp.